dia a todos. Que a paz do Senhor em Cristo Jesus repouse sobre a sua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, nesse dia memorável, chamado hoje, pois o Senhor tem nos concedido mais um dia para nós glorificá-lo e exaltá-lo, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Eu sou o pastor Moacir e nós estamos aqui no programa Águas Vivas, Que o Senhor possa hoje abençoar a sua manhã, Esse dia, melhor dizendo, que o Senhor possa te fazer prosperar na sua caminhada, te livrando de todo o mal, de todo o perigo, em nome de Jesus. Quero orar com você neste momento, para que nós possamos falar sobre a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia memorável. Muito obrigado, Senhor, meu Pai Santo Eterno, por tudo que o Senhor tem feito, pelo alimento, pela vestimenta, pelos livramentos, pela vida eterna que o Senhor tem nos concedido, pela vida dos telespectadores, Senhor, que está nos assistindo neste momento. Que o Senhor possa agraciá-los com a tua bondade, a tua salvação, a tua misericórdia e a tua providência. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, eu tributo honras e glória ao teu santo nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, e eu reconheço que sou necessitado de ti e venho lhe pedir nesta manhã, seja conosco, fala, Senhor meu Pai, através da tua palavra aos nossos corações e alcança essas almas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, É maravilhoso estar diante desse Deus Todo-Poderoso. Eu sou o pastor Moacir, ali da Igreja Pentecostal Ceifeiro da Última Hora, e nós estamos ali nos cultos, nas terça-feiras, a partir das 7h15, nas terças, nas quintas, no domingo, sendo que no domingo tem escola bíblica dominical a partir das 8h30 até as 10 horas. Se você tiver disponibilidade para aprender a palavra de Deus, ali nós estamos ministrando o ensinamento. E à noite, nós estamos agora no domingo agora, com um pregador de fora, Ezequiel, que vai estar ministrando ali a palavra de Deus num culto de jovens. Se você é jovem ou se você não é, venha participar, venha buscar a Deus em tempo e fora de tempo, porque grande é as coisas que vai acontecer. E já anunciando que nós vamos falar hoje da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem de encontro aos nossos corações, segundo a vontade de Deus, em um alerta crucial. Pois a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36 até o 38, para nós termos uma base neste alerta. Diz assim a palavra do Senhor: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. É um alerta para nós, A Escritura sempre fala que nós devemos vigiar, estar alerta, atento. Essa palavra Jesus estava dando no sermão. Se você ler o capítulo 24, você vai ver ele falando dos acontecimentos, das guerras, dos rumores de guerra, de nação contra nação, e de uma forma veemente, E ele então está aqui prenunciando como se fosse nos dias de hoje. Quem seria Noé nos dias de hoje? Seria a igreja. Como assim, pastor? No tempo antigo, Noé construía a arca. Levou 120 anos para ele construir essa arca. Se não fosse dividi-la, uma geração por 20 anos, como é proposto, de 20 a 25 anos, se fosse 20 anos, seria 6 gerações. 6 gerações construindo a arca, anunciando que o dilúvio ia acontecer. 6 gerações. E mesmo assim as pessoas preferiram viver
à parte, né? Buscaram, como o próprio Senhor diz, olha, eles casavam, né? Assim como nos dias comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e Deus fechou essa arca e não houve mais como escapar. Não houve como escapar. Não tinha mais possibilidade nenhuma de abrir fuga daquele momento, que era iminente. E Jesus, ele deixou, né, esse alerta para nós, para todos, para a humanidade, que um dia haveriam os tempos difíceis, muito difíceis. Se você for ler no capítulo 24, ele vai falar, ai das grávidas daquele tempo, porque o que irá de acontecer é tão terrível que nunca aconteceu na face da terra. E quando nós olhamos dessa forma, ele está anunciando os terremotos, as guerras, as incertezas, a fome, a peste. E nós vamos olhar que quando acontece uma peste sobre a face da terra, a destruição é tremenda, né? Nós temos a peste negra que aconteceu, né, em um tempo tão difícil, né, em 1346, se não foge a memória, e terminou em 1353. 7 anos teve essa peste, e aproximadamente, né, ela levou de 50 mil a 200 mil pessoas, ou 2 milhões, não foge a memória, de pessoas que morreram, né, por causa dessa peste. E Jesus, ele fala sobre essas pestes, sobre essas pestilências, sobre essas enfermidades, que não apenas local, mas global. Outrora nós tivemos aqui, né, sobre o Covid-19, por exemplo. Ele foi uma peste global, né? Pode ser conhecido como uma pandemia, uma peste, vamos dizer, porque ele alcançou toda a humanidade de uma forma veemente, levou pessoas em vários locais, né? Pessoas morreram e outras ficaram com sequelas. E nos traz só apenas recordações de grandes dificuldades. E aí ele está dizendo que haverá um dia mais difícil ainda do que esses dias. E esse dia, só quem pode nos livrar é o próprio Senhor, né? A Bíblia vai dizer que por você guardar a palavra, por você viver a palavra, por você andar na palavra, por você ouvir a Deus, Ele vai te livrar do dia da tentação, do dia do dia mau. E é bem importante notar que a Bíblia, ela vem nos avisando das coisas futuras, que hão de acontecer, segundo a palavra do Senhor. E nós temos que estar alerta, porque ele diz assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos em 1 João capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7. Esta é a mensagem que ouvimos e vos anunciando, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porque o que leva o homem à destruição desse tempo será o pecado, a distanciamento da pessoa, né, da presença de Deus. Né? Nós temos escolhas, assim como aqueles homens, aquelas mulheres, escolheram continuar suas vidas à parte, né, da vida de Noé, do grande livramento que Deus tinha preparado. Nós também, nesse século, nessa época, nós temos também essa proporção de muitas pessoas querendo viver as suas vidas. Nós não estamos aqui para obrigar você a servir a Jesus. A Escritura diz que é por livre e espontânea vontade, porque se for por pressão ou por força, Deus não aceita. Quando Ele fala que nós somos um sacrifício vivo, só se oferece um sacrifício, não é? No caso, em gratidão, em honraria, né? Esse sacrifício, o sacrifício que nos dado é a nossa obediência, a nossa adoração, o louvor, a gratidão. E quando nós olhamos, ele nos alerta, né, desses tempos difíceis. Esses tempos, segundo a escatologia, nós defendemos a teologia da pré-tribulacionismo, né? E é uma forma que nós podemos ver em Tessalonicenses, né, que vai dizer aqui no capítulo 4, versículo 13, vai nos dizer como há de acontecer alguns atos diferenciados. O próprio apóstolo Paulo, ele pronuncia, né, aos Tessalonicenses
as dúvidas que havia na mente daquele povo, daquela igreja. Ele vai dizer, né, que não quero, porém, irmãos, que 1 Tessalonicenses capítulo 4, capítulo 4, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele, né? O importante aqui, quando nós denotamos esta palavra, ele está tirando a dúvida das pessoas que já estão, vamos colocar numa linguagem mais comum, mortas. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre aquele que serve com aquele que não serve? Aquele que espera, aquele que está atento a esse alerta de destruição veemente do futuro. Ele está dizendo, olha, vocês têm que entender que aqueles que estão em Cristo, né, assim como Cristo ressuscitou, foi ressuscitado, eles também serão ressuscitados. E não precisa, pode entristecer? Pode, mas não precisa ficar entristecido como aqueles que não têm esperança, aqueles que não sabem para onde a sua alma vai. Sabe aquele ditado que muitas das vezes nós dizemos assim, quando morreu acabou, né? Não acabou. Existe a eternidade. E ele estava aqui dando um alerta que aquelas pessoas que não quiseram entrar na arca perderam o direito de ser preservados. Assim como nós proclamamos na igreja, proclama essa mensagem. Assim como Noé, cada martelada que ele dava era um sinal que estava próximo à destruição. E a igreja continua proclamando que em Cristo Jesus há segurança, que em Cristo Jesus há salvação. E eles não só apenas para a vida, pela vida cotidiana. A segurança em Deus, ela está baseada em todos os aspectos. Mas, porém, ela dá uma ênfase na eternidade. Como nós devemos, para onde nós iremos se hoje nós morrermos? Essa é a pergunta fundamental. Para onde iremos se nós morrermos hoje? É interessante, então, nós notar que ele diz, olha, ele não está morto, ele está dormindo, e o Senhor vai despertá-lo. Ele está dizendo como algo além, né? Porque a morte não tem poder, domínio sobre Jesus, e Jesus tem poder sobre a morte. Então, automaticamente, ele está dizendo, aquele que despertou o próprio Jesus, que ressuscitou, né? Assim como Jesus ressuscitou, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele, né? É interessante isso. E quando falamos, né, do arrebatamento, que em latim, né, ele significa raptus, né? Alguém raptado com força, né? Rapidamente e com força, rápido, né? Grudou ali, tem que tirar dali porque o risco é iminente que vai estar vindo. Também nós temos a palavra em grego harpazo, né? Que traduzido significa arrebatado, aquele que vem e toma para si, né? No latim é aquele que pega rapidamente e tira, desloca de um lugar para o outro. No grego é aquele que vem e arrebata de uma forma que não tem como alguém resistir, né? E essa palavra, ela vem nos trazer uma advertência, porque aqueles que estão em Cristo serão preservados, mas aqueles que não estão não serão preservados, porque terão que passar pela tribulação, pela aquela angústia que ele falou, aquela angústia, aquela tristeza. Ele diz assim, ai das grávidas, ou ai das mulheres que amamentam nessa época, porque nessa época, como nós vimos ali, eu vou estar dando um resumo meio escatológico, né, que chegará o tempo que o anticristo, né, o homem manifestado, né, a personalidade que a Escritura coloca como anticristo, ele se manifestará. E ele se manifestará. Só tem um que até hoje resiste ele, né, que se encontra em fora de memória, Tessalonicenses capítulo 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Ele dá uma vazão, uma indicativa de quem está retendo esse império maligno de acontecer nessa fase.
ainda, né? Porque Jesus está advertindo, olha, eu voltarei. Nós podemos ler, antes de ler essa passagem, João capítulo 14, louvado seja Deus. João capítulo 14, ele está dizendo aqui no primeiro versículo, ele diz: não turbei o vosso coração, credes em Deus e credes em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também, né? Ele está dizendo que ele foi preparar um lugar. Para quem? Preparar aqui não é construir, é apenas decorar, né? Colocar os móveis no lugar, preparando o lugar para a recepção. Voltando aqui, só tem um que resiste, que está resistindo a esse império maligno de operar como foi no dia dos dilúvios. E ele está aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, que diz: e agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Como eu estava dizendo, essa manifestação, nós estamos falando do período da tribulação. Quando nós falamos de escatologia, estamos falando das doutrinas, das coisas, das últimas coisas que acontecerão. Você sempre vai estar vendo na televisão, quando acontece um desastre, alguém fala, isso é uma ação apocalíptica, né? Porque o Apocalipse, ele me revela no tempo futuro, vindouro, algo destruidor, algo que vai movimentar sobre a face da terra, que vai aniquilar a parte da terra, que vai, com o tempo, em tempos em tempo, haverá umas destruições localizadas ou globais. E quando nós olhamos então para essa pronúncia, nós vimos que o Espírito Santo, através da igreja, ainda retém esse maligno de se manifestar. Mas e quando a igreja, o próprio Senhor disse que virá buscar a sua igreja? Sairá da face da terra o que pode deter, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele está sobre a igreja, está com a igreja, na igreja. E quando a igreja for levada por ele para a presença do Todo-Poderoso, no arrebatamento, automaticamente sairá aquele que retém. O Espírito Santo sairá da face da terra, e acontecerá que a igreja também sairá. Não haverá mais ninguém orando para que o mal não aconteça. Não haverá mais ninguém anunciando que haverá uma vida futura. Não haverá ninguém da igreja, num tempo determinado, nessa proporção. É lógico que no tempo da tribulação, Deus levantará alguns pregadores que vão estar ministrando, falando sobre o Evangelho. Mas serão dias difíceis. Mas nós podemos ver que a palavra de Deus vai falar no capítulo 13 de Apocalipse, que eles vão implantar um sistema, uma marca, ou, alguns falam hoje em dia, como nós estamos na tecnologia, um chip, para que você não compre e nem venda sem ter essa marca. Esse pensamento já está sobre a face da terra. Nós temos pessoas, produzimos tecnologia hoje para que tire o homem da função de trabalhar, tire aquilo que ele possa trazer o seu sustento para a sua casa, e dependerá totalmente dos governos ou daquele que tenha o domínio sobre a tecnologia. E isso também já é uma preparação para o governo do anticristo, desse homem iníquo, o que seja. Ele será como alguém muito bom, segundo as escrituras. Ele vai trazer paz sobre a face da terra, mas uma paz enganosa. Nós vamos estar num pequeno intervalo, daqui a pouco nós continuamos falando sobre essa paz enganosa, em nome de Jesus.
A vida está aberta ao novo, aberta ao velho, aberta a todas as gerações, aberta ao plural, aberta ao diferente, aberta aos guetos, aberta a toda a galera, aberta ao campo, aberta à cidade, aberta à comunidade, aberta ao norte e ao sul. A nossa TV é aberta de verdade, aberta à liberdade, aberta às mudanças, aberta a todo mundo, começando por você. TV aberta, há 70 anos, aberta ao Brasil. Uma campanha Aberte. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Você conhece o carcará? É uma ave grandiosa, com um penacho na cabeça e penas claras no pescoço, que parecem um colar. Tem esse nome porque quando quer chamar a atenção de outras aves, faz um som que parece a palavra caracará. É muito comilão, costuma procurar comida no chão, mas também voa muito bem. Glória a Deus, já estamos de volta, né? Que Deus em Cristo Jesus venha esclarecer o seu coração e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Nós estávamos falando sobre a falsa paz. Este homem, ele implantará, ou este governante, ou este líder, que é mais considerado como líder, ele virá e de uma forma carismática, né? Ele vai convidar, vai convencer pessoas de uma forma através dos seus discursos, através das suas ações. A Escritura vai nos dar uma indicativa que ele trará uma falsa paz. Fará um acordo com o povo de Deus, com o povo de Israel, aonde nós estamos até, se você entrar, dar um Google aí, como diz, entrar na internet e saber sobre o terceiro templo. Esse terceiro templo, ele é esperado escatologicamente como o sinal veemente da manifestação dessa personalidade, né? Porque a Escritura diz que ele fará também cessar o sacrifício. Chegará um tempo que ele fará cessar o sacrifício, proibirá o casamento, proibirá aquilo que Deus ordenou para o ser humano. E então esse agir, né? Esse agir deste homem Nico, ele vai proibir as pessoas de ir e vir se não tiver no sistema dele, né? Como nós estávamos falando do sinal ou da marca ou do chip, nós não sabemos qual que é essa identificação, mas o que importa é que será uma marca, né? A Escritura fala de uma marca e vamos colocar dessa forma para não trazer a falsa ilusão que é uma coisa ou é outra sem estar no tempo determinado pelas profecias. Diz assim então em Apocalipse capítulo 13, versículo 16: e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Estamos falando que Deus está advertindo desse tempo. Esse tempo será um fator X que, se alguém chegar no hospital, por exemplo, e não tiver a marca, não tiver esse sistema, ele não terá acesso à saúde, não terá acesso a tratamento. E isso é para aqueles que, como diz numa simplificação, aqueles que ficarem após o arrebatamento.
Se não tiver a marca, não vai poder comprar alimento, não vai poder comprar, não vai poder vender. E ele então vai ficar à margem desse sistema. E o que eu quero dizer? É que a proclamação do Evangelho é um agora. Você não precisa esperar esse sistema desta forma entrar para você crer que Deus existe, para você crer que Jesus é Salvador. A palavra de Deus, ela veio para nos livrar da ira futura. Porque assim como Deus permitirá que esse enganador virá, chegará o dia também que ele será destruído. Será o dia que ele chegará, né? Chegará o dia de pagar, fazer acertos de contas. Porque, como eu estava dizendo, no capítulo de Tessalonicenses, capítulo 4, né, versículo 13 em diante, nós estávamos ali vendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Vamos pela escritura para estar alinhado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, que eu estava dizendo sobre aqueles que dormem em Cristo, né, serão acordados. E esse acordado, né, está basicamente, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz assim: num momento, estou falando sobre o arrebatamento, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É o que seja, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Ou que seja, nessa transformação, o apóstolo Paulo fala: olha, a trombeta soará, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, né? Que diz aqui no capítulo 4, versículo 17, que diz: depois nós, vamos dizer aqui no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá, aquele mesmo que ele viu subir. Jesus está falando, Jesus disse lá no capítulo 14: eu voltarei para buscar vocês. Aqui, né? Porque o mesmo Senhor que descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Aqueles que estavam mortos, como eu falei, ou que estavam dormindo, né? Porque na pronúncia aqui, aqueles que estão na presença do Senhor, eles não morrem, eles apenas dormem, porque está esperando o momento do despertar que o Senhor tem prometido. Ressuscitarão primeiro. No versículo 17 agora ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor, né? Como nós estávamos falando no capítulo 15 ali de 1 Coríntios, a partir do versículo 52, da incorruptibilidade. Ou que seja, nós seremos transformados ao arrebatar, né? Aqueles que estão mortos, os corpos serão restituídos, mas de corpos transformados, que resiste à eternidade, que resiste à presença de Deus. A Bíblia fala que ninguém pode ver a Deus. Por quê? Porque o corpo mortal não resiste o poder que emana do Todo-Poderoso. Mas ele está falando aqui da hora da preservação. Aquele que está em Cristo Jesus ressuscitarão. Ou seja, a promessa do Senhor não é apenas para hoje, mas é eternamente. Se hoje nós morrermos, para onde irá a nossa alma? É a pergunta, né, para esse sábado, para os nossos corações. Se eu morrer hoje, para onde irá a minha alma? Para onde irá a minha alma? Para o descanso eterno ou para o tormento eterno? Para uma vida com Deus, uma vida sem Deus eternamente. E nós não estamos falando de dias, anos, horas, minutos, segundos, não. Nós estamos falando de eternidade. Aonde irá passar a minha alma na eternidade? Muitas das vezes nós não se preocupamos com isso. Estamos tão envolvidos no dia a dia. E muitos que estão na casa do Senhor também se perdem pelo caminho. Hoje é um dia de despertarmos, para nós ouvirmos as marteladas que o Senhor tem dado. Porque a palavra de Deus é como um martelo que desmeiuça a rocha, né? Ele fala como desmeiuça a penha, né? A penha, a rocha, a pedra.
é como se desmiuçasse, ou que seja, ele faz barulho anunciando que algo veemente vai acontecer. Algo veemente vai ser, né, vai produzir uma ação não apenas local, mas global, mundial, né? Essa volta que estás falando, né, Jesus vem para buscar a sua igreja, e a igreja irá ao encontro de Jesus. Quando fala ir ao encontrar nos ares, é que ele não vai se manifestar segundo o pré-tribulacionismo. Ele não vai manifestar na sua vinda. Na segunda vinda será em 2 etapas. A primeira etapa é o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada, como o apóstolo Paulo está falando, os vivos serão despertados com o corpo transformado, e nós ficarmos vivos seremos transformados também, o nosso corpo, para que o que é mortal, né, se torne imortal, porque se nós formos com esse corpo na presença do Senhor, ele é desfeito pelo poder, né? É a mesma coisa de você segurar um fio de alta tensão. Você já imaginou? 13.000 watts. Você segura ali, seu corpo frita, torra, né? Ele pega fogo. É mais ou menos para a gente ter uma dimensão do que é estar na presença de Deus com esse corpo físico que nós temos. Por isso que o apóstolo Paulo ele é veemente em dizer que seremos transformados, né? O nosso corpo mortal para um corpo imortal, ou seja, daquilo que é corruptível, aquilo que pode ser deteriorado pelo tempo, né? Pela chuva, pelo sol, mas agora transformados, né? Nada mais pode corromper ou corroer esse corpo, né? Transformado. Jesus então ele tem esse escape para nós, ele é o escape dessa ira vindoura, desses acontecimentos vindouros. Nós estamos falando de um tempo, chegar um tempo que o mal vai invadir todos os lugares. Haverá pessoas que buscarão alguém de bondade, não haverá bondade, porque o homem em si, em sua natureza pecaminosa, ele não pensa no próximo, ele não pensa em fazer coisas boas. Geralmente ele produz mais maus, mais coisas ruins do que coisas boas. E o Senhor ele nos adverte nesta manhã, né? Porque assim como foi no tempo de Noé, que as pessoas andavam, faziam o que bem queriam, tinha liberdade, escolheram essa parte, né? Mas aqueles que escolheram ouvir a voz do Senhor, para nós ter o entendimento, só se salvou na época do dilúvio 8 pessoas. 8 pessoas. Foi dizimada toda a nação, porque não ouviram, né, a voz do Senhor, não ouviram o alerta que foi dado. E Jesus ele está dando um alerta nesta manhã, através do apóstolo Paulo. Ele está dizendo: haverá um dia que o Senhor arrebatará para si aquilo que lhe pertence. Quem sabe você ainda não aceitou Jesus, não está observando os mandamentos do Senhor, mas hoje é um dia propício, hoje é um dia aceitável para a tua alma, né? Eu convido você a você buscar o Senhor, a aprender esses mandamentos junto conosco, para que nós possamos, unidos numa fé só, prosseguir e alcançar o objetivo de Deus, que é salvar, né? Para Deus não tem prazer na morte do homem, mas Ele tem prazer em ter comunhão com o homem e poder salvá-lo, né? Nesta manhã o Senhor está nos advertindo, né? Porque o que acontece? Aqueles que estão na presença do Senhor, Ele não anda mais em trevas, como eu estava lendo em 1 João capítulo 5, ou capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, né? Aqueles que estão, né, com o Senhor, aquele que diz, né, que vos anunciando que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa palavra está entranhada aqui em aquilo que pode nos separar desse momento, deste livramento que haverá aqueles que estão na presença do Senhor. É de se ver que a Bíblia fala assim, que aos olhos do homem, né, o caminho é bom, mas no final é abismo. Nós podemos ver também em Provérbios, se não foge a memória, capítulo 4, deixa eu confirmar aqui, capítulo 4, versículo 23, se não foge a memória, que diz assim:
Sobretudo, o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Ele está falando, quando fala do coração, fala dos centros da emoção, do pensamento, do núcleo da alma, né? Do âmago da alma, vamos dizer assim. Porque se o coração para, o corpo, né, para. E a alma, ela trabalha através do corpo, né? E quando nós falamos desse aqui, de tudo que você for guardar, guarda o seu coração, porque no coração tem a raiz de amargura, porque dele procede o bem e o mal. Aquele que do seu coração a bondade, do seu bom tesouro tira coisas boas. Mas aquele que tem o mal no seu coração, do seu mau tesouro tira as coisas ruins. Então é importante nós vermos que o Senhor, nesta manhã, Ele está nos chamando a nós termos uma comunhão com Ele, para nós não ficarmos igual aqueles que ouvia Noé pregar, falar da destruição vindoura. Ah, mas não chovia. Verdade, não chovia. A Escritura diz que naquele tempo vinha uma névoa ou uma garoa e regava a face da terra. Não havia chuva, mas mesmo assim, assim como nós estamos falando, que haverá um tempo de dificuldade, mas não, tempo de dificuldade sempre teve, mas esse tempo é um tempo que o próprio Jesus falou assim, ó, nunca foi visto, nunca foi sentido. É um tempo terrível, que aquele que achava que poderia escapar pelas suas próprias forças não vai escapar, que aquele que tenta se esconder não vai conseguir se esconder, porque haverá o tempo, que esse tempo de aflição como nunca foi visto, e o Senhor está nos advertindo hoje a entrar na arca atual. Quem é a arca atual? O próprio Cristo. A arca do Antigo Testamento simboliza Jesus Cristo nos dias atuais, porque era um lugar de segurança, um lugar de salvação. E hoje nós estamos aqui com a pessoa bendita do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, como essa arca, né? Chamando ainda, a igreja anuncia, venham, porque iminente será a destruição, mas aqueles que tiver na arca chamado Jesus, terá proteção, estará guardado, protegido de toda ação que acontecerá sobre a face da terra. Nós podemos ver, agora falando do censo da igreja, no capítulo 25, ele faz alusão a 10 virgens. Essas 10 virgens, né, ele faz uma contextualização entre o povo normal, gentil, e o povo, ou seja, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Vamos colocar dessa forma. Ele diz que, no primeiro versículo em diante, diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. A mais prudente disse: responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que os vende, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E ele vai advertir: vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quantas vezes, quantos dias nós teremos a oportunidade de fazer o que é certo? Quanto tempo? Sempre alguém fala assim: mas eu sou jovem, né? Eu sou jovem, eu tenho que curtir a vida. Mas muitas das vezes a gente é chamado para fazer um culto fúnebre.
E ali nós deparamos com pessoas de todas as idades. O culto fúnebre é feito no velório. E ali nós encontramos jovens, pessoas de meia idade, pessoas idosas, bebês, crianças, de toda a faixa etária de idade. E eu te pergunto, até quando haverá o tempo para nós ter a possibilidade de escapar dessa ira vindoura, de tomar uma decisão verdadeiramente correta? Quando nós olhamos Jesus, ele se preocupava sempre com a nossa alma, com a nossa salvação, para nós sermos pessoas boas, para nós buscarmos a Deus, para buscarmos o direito de morar nesse reino, o reino dos céus. Mas as coisas deste mundo nos envolvem de tal forma que nós preferimos muitas das vezes os deleites, assim como as pessoas ali no tempo de Noé, que bebiam, faziam festas, se casavam, davam em casamento, numa vida à parte de Deus. E Ele nos convida a termos comunhão com Ele. E a palavra de Deus diz o quê? Que todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu em seu lugar, pela sua vez, é dado o direito de ser chamado de filho de Deus. É assinada a documentação, é escrito no livro da vida. Seu nome está lá escrito, porque os tais serão preservados. Isso não é porque eu sou bom, não é porque a igreja é melhor, mas essa é uma proposta dada a todos, do próprio Deus, que quer escrever o seu nome no livro da vida. E aí, olhando para isso aqui, não podemos estar também na presença do Senhor oscilantes, porque Ele disse que ali havia 10 virgens, pessoas com as mesmas características, pessoas com as mesmas qualidades, entre aspas, com algumas falhas. E nós podemos ver então que as prudentes, elas se prepararam. E essa palavra preparar hoje é para nós. Você tem preparado para enfrentar as coisas futuras que há de vir? A Escritura diz que tudo há um tempo debaixo do céu. E é lícito prestar atenção, porque há um tempo determinado para as nossas vidas. E se esse tempo estiver exurindo ou terminando, a bússola já foi virada. Quem conhece bússola, é um relógio antigo, que colocava areia num reservatório em cima e tinha um reservatório vazio embaixo. Quando virava, aquela terra começava a cair, era um tempo determinado. Quando acabava aquilo ali, tinha uma pessoa que virava novamente para ter outro tempo determinado, que é o que diz em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de exaltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder tempo, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Nós podemos ver então que há um tempo determinado. Um tempo determinado, sim, porque o Senhor disse que Ele viria um dia. E esse tempo não está nas mãos do homem, não está na igreja, não é decisão da igreja o tempo que Ele vai voltar. Ele está aqui dizendo assim que essas prudentes foram pessoas que se dedicaram, que se prontificaram em servi-lo, ficar atentos do que vai acontecer. E logo após o intervalo nós vamos estar vendo o que aconteceu com essas 10 virgens. Amém? Que Deus abençoe. A vida está aberta ao novo, aberta ao velho,
aberta a todas as gerações, aberta ao plural, aberta ao diferente, aberta aos guetos, aberta a toda a galera, aberta ao campo, aberta à cidade, aberta à comunidade, aberta ao norte e ao sul. A nossa TV é aberta de verdade, aberta à liberdade, aberta às mudanças, aberta a todo mundo, começando por você. TV aberta, há 70 anos, aberta ao Brasil. Uma campanha Aberte. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Você conhece o carcará? É uma ave grandiosa, com um penacho na cabeça e penas claras no pescoço, que parecem um colar. Tem esse nome porque quando quer chamar a atenção de outras aves, faz um som que parece a palavra caracará. É muito comilão, costuma procurar comida no chão, mas também voa muito bem. Glória a Deus, já estamos de volta. Já estamos de volta, deu uma falha técnica aqui, mas já foi resolvido, para a glória de Deus. Mas voltamos a dizer então, o fato dessas 10 virgens, elas terão a mesma possibilidade, assim como eu, como você. Mesma coisa, mesma condição, melhor dizendo. Não sou diferente de você. Eu tenho que optar todos os dias em observar, em adorar, em buscar, em orar a Deus. Porque nós, como ser humano, somos falhos, necessitamos. A Bíblia fala que nós precisamos de Deus. Deus não precisa de ninguém, mas nós necessitamos dele. Porque ele que nos salva, não é nós que nos salvamos a nós mesmos. E essas 10 virgens, ela tinha essa proporção de ter qualidades semelhantes. Porém, algumas não observavam alguns detalhes necessários, fundamental. É como se fosse um pedreiro construindo uma casa, mas não preparasse a fundação. A gente fala as colunas ali, com gaiolas, com concreto bem feito, e depois com alicerce bem produzido, com ferro de espessura certa, correta. E quando nós olhamos então, elas construíram a casa, vamos dizer assim, sem nenhuma estrutura. A Caim olhava, as casas eram semelhantes, vamos dizer assim, as pessoas eram semelhantes. Porém, os fundamentos dela tinham uma diferença. Porque a Escritura vai dizer então que elas foram lá para essa festa, foram para esse encontro. E de repente então, chega meia-noite, ouve-se o clamor, alguém anuncia, olha, lá vem vindo o esposo, porque na história, na cultura judaica, o noivo vai até a casa da noiva e ali faz uma festa. A festa continua, acontece na casa da noiva. Então quando fala, lá vem o noivo, todo mundo acendia as lamparinas e já recepcionava e ia com o noivo para a festa. E de fato, que ali passando o tempo, então a Bíblia fala então, que houve um atraso nesse cortejo do noivo. E as meninas, ou que seja, as virgens, esperando, cansadas, porque as pessoas não viajavam de carro nem de avião, era de a pé, de repente, podendo até colocar que vieram de grande distância, com o objetivo de participar dessa festa, com o objetivo de estar ali naquela junto com o noivo. E de repente então, elas adormecem, as 10 adormecem. A segurança é para todos, dormiram. Mas de repente, quando acontece que alguém fala, aí vem o noivo, elas acordam desesperadas. Porque quando nós estamos sonolentes, que fala, lá vem o noivo, aquele desespero já para arrumar as coisas para ir. Porque o momento é propício, não pode perder o momento.
E nós estávamos falando do tempo determinado, então não podemos perder esse tempo. E automaticamente, então, nós vimos que as prudentes levantaram, prepararam suas lamparinas, encheram com azeite, porque tinham levado de reserva. Mas as imprudentes, chamadas de loucas aqui, elas não tinham azeite de reserva. E o que aconteceu? E todo mundo sabe que quando começa a acabar o óleo da lamparina, vamos dizer assim, quem é mais antigo assim como eu, lembra da lamparina, né? Eu vivi muito tempo em fazenda, e dependente de lamparina, foi um bom tempo vivendo na dependência de lamparina. Quando o óleo acaba, começa até a dar um barulho, né? Anunciando que está falhando alguma coisa. E quando elas viram ali, falaram assim: nossas lamparinas estão se apagando, estão, golpeando para apagar. Nos dê do seu azeite. Só que, porém, o arauto que vinha anunciando, vinha muito além na frente anunciando, para as pessoas, dar tempo das pessoas se preparar para chegar na festa. Já o noivo vinha antes, algumas quilometragens atrás. Então ela falou assim: olha, calma aí, não é o caso, que nós pegamos do nosso azeite e te damos, depois falta a mim, falta você também, então corre atrás, vai agora, mas se é um tempo que o Senhor preparou para as nossas vidas, para a sua vida, meu querido, minha querida, nesta manhã, é um tempo que Deus preparou para você ser salva, para você andar na presença dele, é agora. Não deixe para o último momento, porque o último momento é incerto. Tem alguém que chega a dizer que, quem sabe na hora da morte. Não, na hora da morte, não. Do que eu já vi, de percepção, já tive uma experiência dramática na minha própria família, é que na última hora as pessoas são engoldadas, são cauterizadas, a sua mente não raciocina com a normalidade e acabam não aceitando Jesus, acabam não reconciliando. Não deixe para o último momento. Elas foram buscar, quem sabe, da sua forma novamente, mas aí já foi tarde. Como lá em Noé, a porta já fechou. E quando a porta se fecha, não há quem possa abrir. Jesus diz: eu sou a porta. Se você pode entrar por ela, sairá por ela. E se você entrar nela, você vai encontrar pastagem. Está falando de prosperidade, de providência, de milagre, de ação de Deus na vida da pessoa. Mas quando essa porta fechar, toda a provisão de Deus fechará junto com aquela porta, não estará mais atuante. E essas pessoas então ficaram desesperadas, foram, mas quando voltaram, as prudentes encontraram com os noivos e entraram na casa, entraram no lugar da festa. E a Bíblia fala que a porta foi fechada. E fecharam também, E fecharam a porta. E daí de repente fala o que no versículo 11? Depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele está identificando aqui que aquele que está na presença do Senhor, ele é conhecido de Deus. Ele diz no versículo 12: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. O que ele está dizendo aqui é que não podemos estar na presença de Deus se não for com sinceridade. Porque no momento que nós necessitarmos dessa fuga, desse levar ao encontro do Senhor, não haverá quem possa nos livrar. Até o próprio Deus vai nos falar: olha, eu não te conheço. Porque não traz os preceitos, não traz aquilo que o Senhor ensinou. Não traz em si a luz que o Senhor deixou para aqueles que o servem, que o Senhor coloca sobre aqueles que o adoram. Nesta manhã o Senhor nos dá um alerta: haverá o acontecimento que será veemente, o arrebatamento virá sobre a igreja, e aqueles que estiver preparado, serão em segundo lugar, mas aqueles que já dormiram, preparados, estão mortos, as tumbas devolverão seus corpos transformados, sairão com seu corpo perfeito. Porque nem os ossos ficarão, nada ficará dos escolhidos do Senhor para sofrer os danos da grande tribulação. Ainda que na tribulação haverá pregadores, que algumas pessoas conseguirão, muitas pessoas conseguirão ser salvas, mas ali já estará diferenciado. Hoje
Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Ele morreu em nossas vezes. No tempo da tribulação, a pessoa terá que morrer pela sua salvação. O que é isso, pastor? Ela vai ter que não negar Jesus, sem o Espírito Santo ali para ajudá-la e enfrentar a morte para ser salvo. Mas nós estamos ainda como Noé. A porta da arca está aberta e nós estamos conclamando e proclamando que ainda há esperança, que há o tempo de salvação para a tua vida. Nesta manhã eu te aconselho que você aceite Jesus como teu Salvador, como Senhor da sua vida. Não tenha Ele só apenas como um amigo, não tenha Ele só apenas como provedor, não tenha Ele só apenas como Salvador, mas como Senhor, proprietário exclusivo da sua alma. Se você hoje decidir aceitar Jesus, é simplesmente confessa a Ele: Senhor, eu quero aceitar-te como Senhor e Salvador da minha alma, para que eu possa morar na eternidade contigo. E procure uma igreja mais próxima de você, uma igreja que pregue a palavra de Deus, que ensine o caminho da verdade. Nós estamos ali, como eu já disse, eu sou da igreja, sou pastor ali da igreja pentecostal Ceifeiros da Última Hora, que se encontra na rua Avenida Rodrigues Alves 145, no Jardim das Águas, ali a sede. Nós estamos ali pastoreando, estamos ali nos cultos ali das terça-feira a partir das 7h15 da noite, nas quinta-feira também, a partir das 7h15, no domingo também, nós estamos ali na Escola Bíblica Dominical a partir das 8h30 e também à noite com culto, sendo nesse final de semana, nesse domingo, o culto ali com a União Jovem vai estar ministrando a palavra ali, o nosso irmão Ezequiel e a Cauane vai estar louvando o Senhor, nosso irmão evangelista Ezequiel e nossa irmã Cauane vai estar trazendo a palavra e está adorando o Senhor. Venha buscar o Senhor. Pastor, tem criança, a nossa igreja tem uma escolinha que ministra um ensino pedagógico para as crianças, tem um lanchinho, tem diversão para elas participam do culto, Eu coloquei como primordial na igreja que eles tenham oportunidade para estar louvando o Senhor, Muitas crianças nunca foi na igreja e de repente ele vai lá, entra no grupo e acaba participando e fica feliz por participar, E isso é muito maravilhoso. E eu convido você a não estar ali conosco, Venha participar do culto da adoração, buscar a Deus enquanto você pode achar, porque em Cristo há salvação, em Cristo há a proteção desses tempos ruins. Então não seja igual a imprudente, fica por lá de fora da festa. Venha participar com a igreja, na presença do Senhor, buscando enquanto se pode achar, porque esse tempo virá e não está determinado por nós, mas pelo próprio Deus. É Ele que decidirá quando será, e nós possamos estar dignamente diante dele, para sermos preservados em nome de Jesus. Eu quero orar por você, com você nesta manhã, para a glória de Deus, que o Senhor possa tocar no seu coração, que o Senhor possa fazer algo, mudar o seu ser, que o Senhor possa te trazer a consciência, o entendimento, para você buscá-lo enquanto se pode achar. Irmão e irmã, se fortaleça no Senhor. Não deixe que os tempos te limitem ou te tirem as suas forças, mas busque o Senhor enquanto se pode achar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor meu Pai, esta palavra de alerta, Senhor, que o Senhor virá e não tardará, que haverá consequências, Senhor meu Pai, sobre a face da terra, e somente aqueles que estão em Ti, Senhor, serão preservados. Nesta manhã eu lhe peço, toca nos corações dos Teus servos, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão fracos, aqueles que estão duvidosos, Senhor, ajuda, Senhor. Tenha misericórdia. Também a cada telespectador, meu Pai Santo, Eterno e Maravilhoso, que está nos assistindo pela primeira, ou quem sabe pela segunda vez, meu Pai, pelo vídeo na internet, que haverá adiante. E eu lhe peço, toca nesse coração. Ajuda, Senhor meu Pai, a ter o conhecimento, o entendimento, Pai. Por amor do Teu santo nome, eu lhe peço, alcança essa família, este coração tribulado, meu Pai, essa pessoa que está perturbada. Repreenda, Senhor meu Pai, toda seta, todo dardo, toda lança, todo embaraço, todo, meu Pai Santo Eterno, toda palavra de maldição. Nós despedaçamos agora em nome de Jesus toda ação, Senhor, diabólica, todo mal que está nessa casa, nessa família. Senhor Deus, alcança com Tua mão de salvação, pois o Senhor é poderoso para salvar.
Em nome de Jesus, Senhor, meu Pai Santo Eterno, eu lhe peço nesta manhã, Senhor, que as tuas mãos poderosas, Senhor, meu Pai, vá ao encontro a esse que necessita, e que a tua providência, que a saúde, Senhor, meu Pai, seja restaurada. Repreenda as infecções, meu Pai, as bactérias que o médico não conhece, revela, Senhor. Santifica, meu Pai, também, Senhor, meu Pai, essa vida que está entregando, Senhor, meu Pai Santo Eterno, maravilhoso em tua presença, te aceitando como Senhor e Salvador da sua alma. Em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, que eu lhe peço, continua conosco, nos abençoando, porque estamos encarecidos de ti, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus.